Eu dei uma paradinha e para colocar aqui o ventilador, gente, porque aqui fica muito quente, porque aqui a sala é muito pequenininha. O quartinho barra biblioteca, barra estúdio de pintura, barra estúdio de gravação é muito apertadinho e me dá calor quando eu acendo todas essas luzes. Agora eu apaguei uma luz para poder ligar o ventilador, porque eu estou usando o Benjamin aqui embaixo na mesa. Essas gambiarra, sabe, perigosa. O Benjamin tá todo ligado. Tem 3 entradas aqui para tomada e tá todas as tomadas aqui embaixo. Aí eu tive que desligar essa luz para ligar o ventilador, porque senão eu não aguento aqui. Aí até passei um pouquinho de blush, um batonzinho, senão fica uma cor muito estranha. Espero que eu tenha ficado bem na foto. Bom, continuando então. Então eu estava dizendo aqui. O ar é povoado por um número mais raro de moléculas. Na verdade, o ar passa por nós e passa pelos capilares de nossos pulmões, indo ter a nossa corrente sanguínea, né, a oxigenação, né, do sangue. Além do ar, existe espaço, onde há conglomerados de moléculas de hidrogênio amplamente dispersas. O espaço não é o vazio, como as pessoas costumavam imaginar, porém uma coleção de moléculas de hidrogênio em oscilação turbulenta e, naturalmente, as estrelas, planetas e mundos formados pelas moléculas de hidrogênio. Bom, gente, eu não entendo muito de física, né, e de astronomia, mas eu acho que aqui ele deu uma explicação bem simplista, né? Porque afinal de contas o conhecimento dele é mais as experiências dele, né? Espiritualistas, né? Com a espiritualidade, com as dimensões aí espirituais. Eu acho que é disso que o livro vai falar pra gente. Vai falar sobre a nossa aura, nossos chakras, telepatia, né? Ele não está dando uma aula aqui de física, de astronomia. Então ele fez aqui uma síntese, né? Um negócio aqui que ele falou muito simplista, né? O espaço, que ainda mais hoje em dia a gente sabe que o espaço realmente não é vazio e não tem só moléculas de hidrogênio, né? Tem muito mais aí nesse espaço, né? Já está se falando da matéria escura, da energia escura. Acho que ele falou de uma forma assim bem simplista, né? Mas realmente o espaço não é vazio. E eu estou estudando os vídeos do Hassan Haramein. Hassan Haramein, o nome dele é complicado. E muito interessante, né? Ele tem falado nos vídeos, ele está falando sobre isso, né? Sobre que o espaço ele não é o vazio, não tem assim o vácuo, né? Que diziam um vácuo, como se o vácuo fosse um nada, né? Na verdade é uma energia e carregada de informação, né? Que é o que mais tem. Existe mais espaço carregado de energia e de informação, como se fosse uma energia livre, né? Pronta para se manifestar como formas, como matéria. E existe mais deste tal vácuo, né, do que a própria matéria. A matéria é uma coisa mínima comparado ao tanto de espaço e informação que existe no universo, né? Então aqui ele está falando de uma forma mais simples. Bom, mas não vamos esperar, porque o livro dele não é para ensinar sobre astronomia, astrofísica e física, tá? Bom, o espaço não é vazio, como as pessoas costumavam imaginar, porém é uma coleção de moléculas de hidrogênio em oscilação. A gente já sabe que tudo está em movimento na natureza, né? Até nos átomos, nas moléculas. E naturalmente as estrelas, planetas e mundos formados pelas moléculas de hidrogênio. Uma forma simplista de falar. É claro que se um deles apresentar coleção substancial de grupos moleculares, torna-se bem difícil para qualquer outra criatura passar pelos grupos, claro. Mas um chamado fantasma, que tem suas moléculas amplamente espaçadas,
pode com facilidade atravessar uma parede de tijolos. Pensemos na parede de tijolos como a mesma é uma coleção de moléculas, um tanto parecida com uma nuvem de poeira suspensa no ar. Por improvável que pareça, existe espaço entre cada molécula, assim como existe espaço entre as estrelas diferentes. E se algumas outras criaturas fossem suficientemente pequenas, ou se suas moléculas estivessem bastante dispersas, nesse caso poderiam passar entre as moléculas de, digamos, uma parede de tijolos, sem tocar qualquer uma delas. Isto nos capacita a examinar como um fantasma pode aparecer dentro de uma sala fechada e como pode atravessar o que se nos afigura uma parede sólida. Tudo é relativo. E uma parede que a nós parece sólida pode não sê-lo para um fantasma ou uma criatura do mundo astral, mas examinaremos essas coisas mais adiante. Bom, aí eu não sei se é bem assim como ele está falando, que porque as moléculas do corpo do fantasma, né, ou desse ser do plano astral, né, são mais rarefeitas, mais espaçadas. Será que é assim mesmo, gente? Acho que não é. Não é porque são dimensões diferentes? E o que seriam as dimensões? Né? Olha, nós temos que pesquisar isso daí. É só o que diferencia uma dimensão da outra seria só isto? Porque numa seria a tal da densidade. Numa dimensão, as moléculas, os átomos estão mais próximos, numa dimensão mais baixa, né, menor. Por exemplo, na terceira dimensão, as moléculas estão mais juntas, mais aproximadas, e numa quarta, quinta dimensão, as moléculas estão mais afastadas. Será que é isso? Será que é assim tão simples? Mas, bom, que existe diferença, é lógico que existe. Uma dimensão é diferente da outra. Eu vou deixar para vocês aí aqui embaixo, nos comentários do vídeo, link de vídeo para vocês assistirem do Haramen, esse físico Haramen. E também de Steve Locke, também é um vídeo em espanhol, ele fala espanhol e fala várias línguas, esse Steve Locke. E ele tem uns vídeos bem legais aí falando sobre as dimensões. Eu vou deixar para vocês, aí vocês ouvem, estudam esses vídeos para a gente poder entender melhor esse capítulo. Eita, eu não gosto de vento de ventilador, gente. Olha, eu tava morrendo de calor, aí eu ponho o ventilador assim, aí já começa a me dar uma coisinha. Alergia do ventinho gelado. Então, gente, não sei. Eu acho que não ficou nada muito claro aqui, né? O que a gente entendeu aqui? Terminamos de ver aquela explicação que ele estava dando, que existe espaço entre os átomos, entre as moléculas, e que as moléculas estão sempre em movimento. E que esse movimento é lógico, porque se existe espaço, elas podem se mover, né? Senão elas não se moveriam. Então, esse espaço permite que esses átomos, essas moléculas se movimentem. Este movimento produz uma eletricidade, que é própria, seria da matéria. Mas que existe também um tipo de eletricidade que é do nosso eu maior, seria da nossa alma. E que quando essas duas eletricidades se harmonizam, é que forma a vida que tem consciência. Certo? Então aí seria a diferença
Né? Será que ele está querendo dizer? Ele vai explicar mais para frente, né? Que eu estou muito apressada, né? Mas ele vai explicar mais para frente. É que aqui eu acredito que nesse comecinho, na primeira lição, ele está fazendo mais uma introdução para tudo que depois ele vai explicar. Acho que ele está, né, até fazendo de propósito, deixando a gente assim, com a cabeça, né, cheia de perguntas, né? Mas eu fico pensando, então essa diferença, então a pedra, a rocha, ela não teria tanta eletricidade, porque suas moléculas, seus átomos não têm tanta liberdade para se movimentar, então ela teria esse tipo de eletricidade que ele está falando, seria menor, e também não teria, a rocha não tem consciência porque ela não tem uma alma, porque precisaria da união dos dois. Será que é isto? Né? Mas o animal tem, né? O animal tem alma, então o animal tem essa eletricidade também. Tanto que diz que o animal já é considerado um ser senciente, então está tendo aí um grande movimento na humanidade para impedir a matança, né, de animais, diminuir o consumo de carne, né, para não se matar tantos animais, ou ir parando de matar os animais para servirem de alimentos, porque o animal também teria um nível de consciência, né, porque ser senciente quer dizer a capacidade de ter emoções, sentir medo, sentir tristeza, alegria, afeição, né, então dizem que os animais sentem. Né? Talvez um crocodilo, talvez um jacaré não sinta tanta afeição quanto um gato ou um cachorro, mas nós também não sabemos, né? Não sabemos. Não dá para saber o que passa na cabeça de um animal. Mesmo de um gatinho, meu gatinho está dormindo aqui. Mesmo um gatinho que está assim perto da gente, a gente não sabe exatamente o que ele pensa, né? Dá para ver um pouco mais, porque dá para nós nos relacionarmos mais, né, proximamente com nossos gatinhos, com nossos cachorros, então dá para a gente observar eles melhor. Já não dá para a gente ficar observando tanto a vida de um animal selvagem, né? Mas não sei. Acho que é muito precipitado, né, o ser humano ficar julgando assim os animais, os outros seres, todos os outros seres, né? Família, qualquer inseto, um bichinho, porque eu acho que eles têm um tipo de consciência também. Eu acredito assim. É um tipo de consciência, de inteligência que é diferente da nossa, humana, mas eles têm também. Eu acredito que todos esses seres têm alma. Porque eu já ouvi, eu já li, eu aprendi que o espírito é a força criativa do universo. Não dá para existir nada se não tiver o espírito. O espírito é uma força de criação. Então, até uma pedra, até as rochas, tem um tipo de alma. Diferente da humana, mas deve ter. Ou existam seres que são chamados de devas, que eles vibrem uma energia, essa eletricidade, e irradiem essa eletricidade da alma potente deles, porque eles são devas, porque diz que existem os devas da natureza, que ajudam a manifestar um planeta. E existem devas assim, por exemplo, que o tempo para um deva, e o interessante é que assim, o tempo para um deva, um ser que chegou ao nível de ser um deva, até o tempo para ele é diferente. Um deva ele pode ficar no mesmo local 1000 anos, 2000 anos, em estado de meditação, só irradiando uma energia para fazer a sustentação da manifestação, por exemplo, de uma montanha, por exemplo, lá os Himalaias, grandes ilhas, grandes regiões. Diz que os devas fazem isto.
Então eles, com a eletricidade, essa eletricidade do mental dele, da alma deles, eles sustentam a vibração de todas aquelas moléculas, né? Eles unem a eletricidade da alma deles, harmonizam a eletricidade da alma deles com a eletricidade que vem da movimentação das moléculas de todo daquela região para fazer a sustentação dos minerais, né, do solo. Existem os devas que fazem a sustentação das plantas. Então, quer dizer, eu acredito então que o ser humano, quando o ser chega ao nível, uma consciência chega ao nível de ser um ser humano ou um animal, por exemplo, um animal, né? Acho que até um inseto que já tem movimento, que vai atrás da comida, que se organiza nas suas sociedades, né? Porque as abelhas, as formigas, eles vivem em sociedade. Então, ele já tem um tipo de consciência mais desenvolvida. Eu acho que eu penso assim, que quando o ser chega no nível deste, ele se torna mais livre. Não precisa de me parece que existem sim devas que tomam conta dos animais. Existem devas que ajudam a sustentar o reino animal, para que eles possam se desenvolver. Já é um deva diferente. Não é o trabalho dele já é diferente de um deva que faz a sustentação de uma montanha, por exemplo. Agora, eu acho que o ser humano já é diferente, né? Porque o ser humano já tem mais autonomia. A alma dele já é mais expandida, a consciência dele já é mais expandida. Não precisa de um deva estar o tempo todo aqui pairando acima de mim para que o meu corpo se manifeste. A minha própria essência já tem capacidade suficiente para ajudar essa manifestação. A minha alma ajuda o meu corpo a se manifestar de forma inconsciente. Eu não mando o meu coração, bate coração, mando o meu destino funcionar, mas existe minha alma tem essa inteligência e ela funciona de forma inconsciente, sustentando todo o meu corpo, todas as moléculas do meu corpo, né? Existe o tal do anjo da guarda, que a gente fala, né? O nosso espírito protetor, um ser que nos inspira para nos ajudar a realinhar nossos pensamentos, a desenvolver a nossa sensibilidade, nosso discernimento. Mas não assim, por exemplo, para ajudar o nosso corpo a se manifestar. Eu acho que é diferente, né? Porque o ser humano já tem mais autonomia. Mas você vê que interessante, a gente vai analisando, né? Vamos ver o que ele fala mais pra frente, né? E também eu achei interessante e fiquei pensando nisso que ele fala aqui, do que a gente chama de fantasma. O fantasma atravessa uma parede de tijolos, né? Nós não atravessamos porque as moléculas do nosso corpo material, né? Estão muito próximas, da mesma forma que as moléculas de uma parede, é igual, elas também estão mais próximas, então não dá para atravessar. Agora, as moléculas do corpo de um astral, de um ser de uma outra dimensão superior à material, as moléculas dele estão mais afastadas. Será que é isso? Ou é a vibração que é diferente? Aí a questão de moléculas estarem mais próximas ou é uma vibração diferente? Gente, isso daí nós precisamos estudar isso daí, né? Essa movimentação das moléculas que causa essa eletricidade seria essa vibração ou é a outra coisa? Olha que interessante para a gente estudar. Eu vou colocar o vídeo para vocês estarem estudando. E vamos passar no próximo vídeo para a lição 2 e vamos ver o que ele fala sobre isso. Se ele vai continuar desenvolvendo isto que ele falou sobre a matéria, né? Ou se ele já vai entrar para outra área.
a área mais espiritual, né? Porque ele começou falando sobre isso, mas ele já avisou logo no começo que ele não... A especialidade dele não é física, não é astronomia, não é astrofísica, que ele só ia falar um pouquinho sobre isso. Mas a gente, né, por nós mesmos, pela nossa curiosidade, a gente pode dar uma pesquisada, né? Eu só sei que é um tema meio complexo. Eu vou ver se eu consigo, né? Eu já andei estudando um pouco sobre isso, mas ainda não consegui sintetizar assim para passar para vocês de uma forma bem simples assim. Eu vou estudar mais um pouquinho e vou ver se eu consigo passar para vocês isso, tá bom? O que é essa vibração? Essa eletricidade, as dimensões, né? Se é uma mudança de densidade, o que é densidade, se é uma mudança na vibração das moléculas, ou é uma outra coisa, uma outra energia, não sei. Eu vou ver isso daí pra vocês, tá bom? É muita coisa para estudar. Então, até o próximo vídeo e vamos seguir. Ai, olha... Eu acho que eu me meti com um negócio meio complicado, viu, gente? Mas eu não vou desistir, não. Gente, pelo amor de Deus, a gente lê direto, lê por ler. Apesar que ele falou que era primeiro pra gente ler como se estivesse lendo no jornal. E depois a gente começa a estudar. Bom, mas como eu tô lendo pra vocês, não dá pra ler assim, né? Só como se estivesse lendo no jornal. Gente, o negócio aqui é sério, viu? Mas já que eu não vou me dar por vencida, né? Já que eu comecei, agora eu vou até o fim, tá? Então, até o próximo vídeo para a lição 2. E o que eu conseguir pegar mais alguma coisa aqui, entender mais alguma coisa aqui da lição 1, eu faço uma introduçãozinha aqui antes de falar da lição 2 para vocês, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!